Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Tratando hoje de série de potências, como nos vídeos anteriores, agora na parte 3, em que apresentaremos mais alguns exemplos, né, de séries de potências, com o objetivo principal de entender quando é que uma série de potências converge, quando diverge, e nos casos em que há convergência, né, que essa série de potências ela pode ser usada para representar uma função. Tá? Então, nosso propósito hoje é dar continuidade aos vídeos anteriores, né, discutindo um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Então vamos lá, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês para uma breve revisão do que havíamos feito, né, do que havíamos discutido nas aulas anteriores. Vamos lembrar desse teorema importante, é um teorema fundamental a respeito da série de potências, pelo qual uma série de potências, somatório de n igual a zero até infinito, de Cn vezes x menos a elevado a n. Vamos lembrar que essa aqui é a forma geral de uma série de potências, né? Aqui a gente tem potências de x menos a, portanto a série é centrada em a, com coeficientes Cn. Cn são números reais, fixos, tá? E aqui a variável x. Então, para cada valor de x eu tenho uma série numérica, ok? Como a gente sabe, para determinados valores de x essa série pode convergir, para outros não. Como também já apresentado no vídeo anterior, se a gente colocar x igual ao centro, ou seja, x igual a a, seguramente a série convergirá, porque todas as parcelas, né, serão iguais a zero. Afinal de contas, a menos a dá zero, zero elevado a n é zero, multiplicado por um coeficiente qualquer, zero, soma de infinitos zeros é zero. Tá? Então, para x igual a a, x igual ao centro, a série sempre converge e isso não representa nada. Mas o que o teorema nos diz é que a gente tem apenas três possibilidades. Ou a série convergirá apenas no a, então para nenhum número x diferente de a isso aqui converge, sempre diverge. E nesse caso a gente vai dizer que o raio de convergência é nulo. Ou a série converge para qualquer valor de x, então independente de qual valor do número real x que a gente substitua aqui, a gente obtém uma série numérica convergente. E nesse caso a gente vai dizer que o raio de convergência é infinito. Ou, o terceiro caso, existe um número positivo R, de tal forma que a série converge se a distância de x até o centro for menor que r, ou seja, módulo de x menos a menor que r, e diverge se módulo de x menos a for maior que r, ou seja, se a distância de x até a for maior que r. Analisando essa figura aqui, pessoal, ela ilustra a terceira situação. Olha só, vejam, aqui a gente tem o a, que é o centro da série, aqui o raio, tá? Então temos esse intervalo rosa, que é o intervalo formado pelos pontos cuja distância até A é menor que R, ou seja, o intervalo que vai de A menos R até A mais R. A série converge nessa parte rosa, diverge à direita e diverge à esquerda. Os dois pontinhos extremos, o A menos R e o A mais R, são sempre de análise específica, posterior, ou seja, eu sempre vou analisar o intervalo de convergência, tá bom? Automaticamente fora desse intervalo, né, estaremos no intervalo de divergência e os dois pontos extremos eu preciso analisar em separado. É isso que eu quero dizer. Dependendo do caso, dependendo da série, pode ser que ela convirja aqui e divirja lá, pode ser que ela convirja nos dois, pode ser que ela divirja nos dois, pode ser que ela convirja aqui e divirja do lado de cá. Então eu tenho que olhar caso a caso, né, sempre esses dois extremos aqui. Tá? Então temos essas três situações. Olha. Ou a série converge apenas no centro, apenas no A, nesse caso o raio é zero, ou converge sempre para todo número real x, isso aqui é uma série numérica convergente. De certa forma, esse seria o nosso sonho de consumo, né, que todas as séries convergissem em R, mas infelizmente não é o que ocorre. E aí o raio de convergência seria infinito, né? Converge de menos infinito até mais infinito, não diverge em lugar nenhum. No primeiro caso, o contrário, né? Diverge na reta toda, exceto no próprio centro. E no terceiro caso, é que você tem realmente um intervalo limitado ali de convergência. Né? Ela converge de A menos R até A mais R, ou seja, você tem uma distância aqui, né?
em que você consegue a convergência para todos os pontos desse intervalo e no exterior desse intervalo diverge, nos pontos aqui de fronteira a gente tem que analisar, tá? Caso a caso. Bom, fizemos esse exemplo, tá? Somatório de n igual a 1 até infinito de n fatorial xn. Aqui o termo geral é a n igual a n fatorial xn. O centro é o zero. Observem que não tem translação aqui no x, né? Não é x menos alguma coisa elevado a n. Portanto, é x menos zero elevado a n, o centro é zero. Tá? Se a gente trocar o x por zero, zera todo o termo, né? Você vai ter um somatório de infinitos zeros, que é zero, converge. E o teste da razão, limite de n tendendo a infinito, de modo de a n mais 1 sobre a n, né? Ou seja, a gente acha o termo a n mais 1, divide pelo a n, faz as simplificações, chegamos nisso aqui, e de fato, se o n tender a infinito, esse número se torna infinitamente grande, multiplicado por um número não nulo, isso tende a mais infinito, o que pelo teste da razão significa divergência. Conclusão, se o x não for zero, a série diverge, ela só converge no x igual a zero, a gente tem uma convergência estritamente ali no zero, né? O raio de convergência é nulo. E ficamos de analisar agora este outro exemplo, somatório de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, sobre 2 elevado a 2n, vezes n fatorial ao quadrado. Então, vamos transpor isso aqui. Eu já vou trocar aqui a tela para que a gente possa fazer esses cálculos, né? Lembrando, pessoal, que a ideia de analisar a série de potências consiste basicamente em analisar o teste da razão, aplicar, melhor dizendo, né, o teste da razão. Essa aí é a proposta, tá? Então vamos fazer isso e aplicar o teste da razão a essa situação atual. Vamos trocar aqui a câmera, pois bem. Então temos aí somatório de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, sobre 2 elevado a 2n vezes n fatorial ao quadrado. Bom, o termo geral é a n igual a menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, sobre 2 elevado a 2n vezes n fatorial ao quadrado. Olha só, percebam que o x não tem deslocamento, né? Não é x menos 1 elevado a 2n, x menos 3 elevado a 2n, x mais 4 elevado a 2n, é x elevado a 2n. Ou seja, eu posso interpretar esse pedacinho aqui, ó, como x menos 0 elevado a 2n. Ou seja, o centro da série é de novo zero. Essa é uma série centrada no zero, tá? Portanto, pelo teorema, nós teremos um raio de convergência em torno desse centro igual a zero. Quais as possibilidades para esse raio de convergência? Ou o raio é zero, ou seja, a série converge só aqui, em mais nenhum lugar. Ou, o extremo oposto, ela converge na reta toda, inclusive no zero, no centro, evidentemente. Aqui o raio vai ser infinito, ali o raio seria zero. Ou, terceira e última possibilidade, existe um raio positivo mesmo, em que nesse intervalo aqui, ó, de menos r até r, você tem convergência e fora dele divergência, tá? Os dois extremos, aí a gente tem que analisar em separado, se for esse o caso. Bom, vamos aplicar o teste da razão. O teste da razão pressupõe que a gente ache o AN mais 1. Isso não é a tarefa complicada, pessoal. É simplesmente a gente pegar lá na fórmula do termo geral e trocar o n por n mais 1. Então vejam bem, ó, menos 1, ali no lugar do n eu vou colocar n mais 1, x, 2, chegou no n, vou trocar por n mais 1, como há um produto eu vou usar parênteses, sobre 2 elevado a 2, chegou no n eu vou trocar por n mais 1, tá? Então eu troco o n por n mais 1, mantendo o papel que ele fazia antes, ou seja, se esse n era um fator, o n mais 1 vai ser um fator também. Por isso eu usei parênteses, tá? Aqui o n está aplicado a um fatorial, passará a ser n mais 1 com o fatorial. Tudo ao quadrado. Tá bom? Bom, essa expressão parece muito grande, né? Mas se nós fizermos o limite de a n mais 1 sobre a n em módulo,
o limite quando n tende a infinito, nós teremos o seguinte. E já dou uma dica aqui valiosa para vocês que facilita na hora que a gente vai escrever essas expressões, tá? O que a gente já faz? Dividir o AN mais 1 pelo AN é a mesma coisa que pegar o AN mais 1 e multiplicar pelo inverso do AN. Então, ao invés da gente montar a divisão e a expressão ficar muito grande, pessoal, eu já posso pegar o AN mais 1 que está aqui e ao invés de dividir pelo AN, eu vou multiplicar pelo inverso do AN, ou seja, eu vou escrever o AN de cabeça para baixo. Outra observação aqui para a gente ganhar também tempo e espaço. O menos 1 elevado a n e o menos 1 elevado a n mais 1 são alternadores de sinal. Né? Ou seja, à medida que o n vai variando, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, menos 1 elevado a 1, menos 1 a 2, menos 1 a 3, menos 1 a quarta, isso simplesmente fica dando 1 e menos 1 de forma alternada. Como está em módulo, eu não preciso me preocupar com aquele alternador. Tudo bem? Então, eu simplesmente divido o AN mais 1 pelo AN e já vou eliminar esse menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n mais 1, que em módulo dariam sempre 1, não alterariam em nada a minha conta. Aí eu já consigo simplificar um pouco essa expressão. Então vejam, olha, eu vou escrever aqui o AN mais 1, a exceção do termo menos 1 elevado a n mais 1, pelo que eu acabei de explicar, né? Pronto, então aqui eu tenho o AN mais 1. Agora eu vou copiar o AN invertido, né, de cabeça para baixo, digamos assim. O denominador do AN vai passar a ser numerador. E o numerador passa a ser denominador. Também não coloquei o menos 1 elevado a n, pelo mesmo motivo já explicado, né? Vamos fazer as simplificações aqui. A expressão parece gigante, mas vocês vão ver que boa parte das coisas são simplificadas, né? Aqui, x elevado a 2n mais 1, né? 2 que multiplica n mais 1. Isso é 2n mais 2, então eu vou ter x elevado a 2n vezes x ao quadrado. Lá na frente, 2 elevado a 2n vezes n fatorial ao quadrado. Vou colocar tudo numa fração só, tá? Aqui, 2 elevado a 2n mais 2. Então, 2 elevado a 2n vezes 2 ao quadrado. Fiz duas operações aqui, tá, pessoal? A distributiva, 2n mais 2, depois separei, quebrei a potência. O n mais 1 fatorial, propriedade do fatorial, isso é n mais 1 vezes n fatorial. Então, vou ter n mais 1 ao quadrado, n fatorial ao quadrado. Tá? Eu desmembrei aqui, ó, vamos escrever isso aqui em cima. Eu desmembrei o n mais 1 fatorial como sendo n mais 1 vezes n fatorial. E aí, para elevar ao quadrado, eu elevei cada um dos fatores. Ficamos com essa expressão. Já vamos aí fazer as simplificações possíveis. 2 elevado a 2n com 2 elevado a 2n, tá bom? O que mais temos aqui? Eu esqueci aqui do x elevado a 2n, pessoal, vou acrescentá-lo, tá? Que olha, eu parei aqui, né, no n mais 1 fatorial ao quadrado, não copiei o x elevado a 2n no denominador, perdão. Então, vamos escrevê-lo aqui. Ele também vai se simplificar. Vamos cortar aqui esse x elevado a 2n com o x elevado a 2n, tá? O n fatorial ao quadrado também eu consigo simplificar. Esse com esse, então, ótimo. Mais uma coisa simplificada, né? E aí vamos ver o que nos restou, né, dessa história toda. Bom, restou-nos limite, quando n tende a infinito. Vamos subir aqui a folha um pouquinho. Limite, quando n tende a infinito, de x2 sobre 2 ao quadrado 4 vezes n menos 1 ao quadrado. O que vai acontecer, pessoal? O x, embora possa variar, ele não faz parte do limite, o limite é em n, né? E aí vocês podem perceber que quando o n tender a infinito, esse pedacinho aqui de baixo, olha, o n mais 1 vai tender a infinito, elevado ao quadrado
com mais razão tende a infinito, multiplicado por 4 com mais razão tende a infinito. Então, nós temos aqui uma quantidade dividida por um número que tende a infinito. Isso vai tender sempre a zero. Para cada valor de x que eu colocar aqui, isso tende a zero. Se x for 10, 100 dividido por algo que tende a infinito dá zero. Se o x for 1000, 1000 ao quadrado, né? Ou seja, 10 à sexta, dividido por algo que tende a infinito, que tende a infinito, o limite dá zero. Tá? Eu falei uma coisa e escrevi outra. Então, quando o n tende a infinito, esse número aqui, ó, dividido por algo que tende a infinito, é a parte de baixo que tende a infinito, fazendo então com que o quociente todo tenda a zero. Pelo teste da razão, se o limite, né, do AN mais 1 sobre o AN em módulo for zero, significa que a série converge. Percebam que ela converge para qualquer valor de x. Era o que eu estava dizendo. Mesmo que o x seja um número grande, elevado ao quadrado será grande, mas estará fixo no processo de limite. Se eu pegar 10 elevado a 23 e dividir por algo que tende a infinito, isso tende a zero. Ou seja, a série menos 1 elevado a n sobre x, vezes x elevado a 2n sobre 2 elevado a 2n vezes n fatorial ao quadrado, ela é convergente para todo x. Então, o raio de convergência é infinito. Ela converge na reta toda. Ok? Então, temos mais esse exemplo aí, né, pessoal? Agora com raio de convergência infinito. Ok? Bom, vamos aqui trocar um pouquinho para o nosso PowerPoint, né, para a gente dar continuidade ao que estávamos discutindo. Tá bom? Vamos analisar aqui agora um outro exemplo, que é o da série x menos 3 elevado a n sobre n. Vamos transpor isso para cá, para o papel. X menos 3 elevado a n sobre n de n igual a 1 até infinito. Percebam que essa série é centrada no 3, tá? Então, eu preciso agora pensar que o centro é o 3, centro da série. O termo geral é x menos 3 elevado a n sobre n. O teorema pode ser aplicado, né? Aquele teorema que fala sobre a convergência da série de potências pode ser aplicado a esse caso. Então, eu tenho três possibilidades. Olha. Vamos desenhar aqui o centro, né? Ou a série vai convergir só no 3, e observe que no 3 ela converge mesmo, porque é o centro, né? 3 menos 3 dá 0, 0 elevado a n dá 0, sobre n 0, somar infinitos zeros dá 0. Então, ela pode convergir só no 3, e aí o raio de convergência seria 0. Ou ela convergiria na reta toda, a exemplo da série que acabamos de trabalhar, o raio de convergência seria infinito. Ou, terceira possibilidade, que é a existência de um raio positivo, né, um número positivo aqui, ó, de forma a que todos os números reais que estão a uma distância menor que esse raio do 3, a série numérica converge e fora diverge. E aí eu precisaria olhar apenas o que acontece nos dois extremos. Tá? Como fazer isso? Novamente aplicando o teste da razão. Então, eu vou escrever aqui, ó, o termo AN mais 1, obtido, né, da expressão anterior do AN, trocando-se o N por N mais 1. Então, seria x menos 3 elevado a N mais 1 sobre N mais 1. Aí, vou fazer o limite de N tendendo a infinito do módulo de AN mais 1 sobre a N. Tá? Sempre em módulo, limite, quando N tende a infinito. Vou usar aquele mesmo recurso, tá, pessoal? Eu vou escrever o AN mais 1 tal qual está aqui. E ao invés de dividir pelo AN, né, eu já vou multiplicar pelo AN invertido. Então, o numerador será N, que era o antigo denominador, e da mesma forma, o antigo numerador será o novo denominador. Então, é só inverter, colocar o AN de cabeça para baixo. Tá?
Isso facilita, né? A gente ganha um pouco mais de agilidade aqui no cálculo. E, em geral, como a gente vai estar trabalhando com série de potências, ao aplicar essa divisão a n mais 1 sobre a n, né, para o teste da razão, você vai conseguir uma simplificação entre essas potências. Né? Aqui, por exemplo, a gente consegue simplificar. O termo x menos 3 elevado a n aparece aqui. Aqui em cima o x menos 3 está elevado a n mais 1. Então, eu consigo cortar, né, esse x menos 3 elevado a n com o x menos 3 elevado a n de cima, sobrando apenas um fator x menos 3. Né? Em cima eu tenho um fator a mais que embaixo, então eu corto todos os de baixo e ainda sobra um em cima. Fica limite de módulo de x menos 3 sobre n mais 1 vezes n. Aqui vem uma dica importante, pode auxiliar em outros casos, tá? A gente pode separar a parte de n da parte que não tem n. Isso pode ser interessante, tá? Por quê? Porque o limite é só em n, então a parte que é em x eu posso sempre separar. E, inclusive, olha só, posso separar o módulo aqui, né? É módulo de x menos 3. Ali eu não vou precisar mais do módulo, porque n é um número natural, então n e n mais 1 são positivos, tá? Então não preciso do módulo. E esse x menos 3 em módulo, pessoal, sai do limite, porque o limite não é em x, é em n, né? Então, enquanto eu faço o limite, o x não se move, ele fica quietinho lá no lugar. Ou seja, o módulo de x menos 3 ficará módulo de x menos 3 mesmo. E teremos limite, quando n tende a infinito, de n sobre n mais 1. Bom, esse limite de n sobre n mais 1 é indeterminado, né? Do tipo infinito sobre infinito. Tanto o numerador quanto o denominador tendem a infinito. Mas esse limite indeterminado é de bastante simples resolução. Né? Vamos até fazê-lo aqui do lado, para não confundir ele. Basta a gente colocar o n em evidência embaixo. Ele vai se simplificar com o de cima. Tá bom? Então, o n corta. Fica limite de 1 sobre 1 mais 1 sobre n. Quando n tende a infinito, 1 sobre n tende a zero, então isso dá 1. É um resultado que já é esperado, né? No limite do infinito, ou seja, quando n se torna indefinidamente grande, n e n mais 1 são indistinguíveis. Então, n sobre n mais 1 tem que ter limite 1 mesmo. O numerador e o denominador tendem a mesma coisa. São da mesma grandeza, tá? Então, esse limite deu 1. Portanto, olha o que o teste da razão nos traz como resultado do limite. Módulo de x menos 3. Agora vamos interpretar isso, né? O teste não fala que haverá convergência se esse limite for menor que 1 e divergência se ele for maior que 1. Então, se o módulo de x menos 3 for menor que 1, a série converge. E se o módulo de x menos 3 for maior que 1, a mesma série vai divergir. Conclusão. Nós temos um raio de convergência igual a 1. Ou seja, vou colocar aqui. Que tal 3? Se você andar até 1 para frente e 1 para trás, isto é, de 2 até 4, aqui o teste da razão garante convergência. Fora, ou seja, no exterior, melhor dizendo, se x for maior que 4 ou menor que 2, o próprio teste da razão garante divergência. E o 2 e 4 a gente teria que analisar em separado, tá certo? Vamos analisá-los em separado. Então, tirar essa dúvida agora para ver. Tudo bem, entre 2 e 4, aberto no 2, aberto no 4, eu sei que converge. Para frente do 4, né, x maior que 4 ou x menor que 2, diverge. E no 4 e no 2? Bom, para o x igual a 4. Vamos lembrar que a série era x menos 3 elevado a n sobre n. Né, n de 1 até infinito. Se eu coloco o x igual a 4 aqui, pessoal, como é que fica a série? Olha.
Fica somatório de 4 menos 3, o que dá 1, elevado a n sobre n. 1 elevado a n é sempre 1. O que temos aqui, senão a nossa velha conhecida série harmônica, que a gente já sabe que é divergente. Ou seja, nesse x igual a 4, a série ela diverge. Para x igual a 2, nós teremos somatório de n igual a 1 até infinito de 2 menos 3 elevado a n sobre n. 2 menos 3 elevado a n sobre n. Isso é a mesma coisa, então, que o somatório de n igual a 1 até infinito. 2 menos 3 dá menos 1, né? Menos 1 elevado a n sobre n. Pessoal, essa aqui é uma série alternada. O que é uma série alternada? É uma série em que você tem um termo positivo seguido de um negativo, ou um negativo seguido de um positivo sempre. Ela fica mais, menos, ou menos, mais, menos, mais. O menos 1 elevado a n faz exatamente isso, né? Se a gente olhar para essa série, vamos subir aqui a folha um pouquinho, o somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n sobre n é, trocando n por 1, menos 1 sobre 1. Depois, trocando o n por 2, menos 1 ao quadrado, 1 sobre 2, 2. N igual a 3, menos 1 ao cubo dá menos 1/3, depois o outro, mais 1/4, menos 1/5, mais 1/6. Que é o que a gente chama de série harmônica, já que também tem os inversos, né, dos naturais, alternada. Tá? E até agora a gente não falou muito sobre as séries alternadas, ok? É o momento, então, da gente apresentar um resultado sobre isso, até para a gente poder concluir, né, o resultado obter, né, o que ocorre com a convergência ou divergência dessa série no x igual a 2, e aí a gente ter o intervalo já completamente delimitado, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês esse resultado, que pode ser útil também em outras circunstâncias, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, olha só, uma série alternada é uma série cujos termos, né, tem uma disposição de sinais que se alterna, tá? Então, mais, menos, ou menos, mais, ok? E aqui está o resultado, aqui está o resultado que me interessa. Somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n menos 1 bn, ou seja, uma série alternada, tá? Tem um alternador de sinal aqui e os bn's positivos. Se os bn's forem decrescentes, ou seja, bn mais 1 sempre menor ou igual a bn, tá? B2 menor que ou igual a B3, B3 menor ou igual a B2, B4 menor ou igual a B3, B5 menor ou igual a B4, tá? Se a tendência dos termos em módulo aqui, ó, for reduzir e o limite do bn der zero, a série converge. Então, o exemplo que ele traz aqui é exatamente da série harmônica alternada, olha. 1 menos 1 meio, mais 1/3, menos 1/4. Se a gente olhar para os módulos, tá? Ou seja, esqueçam os sinais e olhemos agora apenas para os módulos aqui das parcelas. 1 meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Isso forma uma sequência decrescente, né? Quanto mais eu avanço, menores ficam os termos. 1/3 é menor que meio, 1/4 é menor que 1/3, 1/5 é menor que 1/4, e assim vai. 1 sobre n mais 1 é sempre menor que 1 sobre n. Além disso, o limite de 1 sobre n, ou seja, do termo geral aqui, ó, é zero. Pelo teste da série alternada, essa série converge. Tá? Toda vez que os termos bn formam uma sequência, né, não crescente, né, o bn mais 1 menor ou igual que o bn, e o limite do bn dá zero, a série alternada converge. Se nós utilizarmos isso para o nosso exemplo de agora, né, então vamos voltar aqui. O que a gente tinha visto, vamos voltar aqui, era que para x igual a 2, a série x menos 3 elevado a n sobre n se tornava 2 menos 3 elevado a n sobre n, ou seja, menos 1 elevado a n sobre n, que é uma série harmônica alternada. Os termos, as parcelas, né, em módulo são decrescentes, tendem a zero, portanto, essa série converge. Ok?
que a gente pode concluir então? Olha, essa série diverge no x igual a 4, como havíamos visto, e converge no x igual a 2. Então, qual seria o intervalo de convergência? O intervalo de convergência seria diverge no 4, converge no 2. Então, fechado em 2, aberto em 4. Ela converge aqui, do 2 até bolinha aberta, o 4. Fora diverge. Tudo bem, pessoal? É isso, então, que eu gostaria de falar por hoje. Vou trocar aqui a câmera. Esse é o último vídeo, assíncrono dessa parte de séries de potências. Dúvidas serão esclarecidas na aula síncrona, tá? Ou por meio do Teams ou e-mail, enfim. E para quem perdeu algum dos outros vídeos, recomendo que os assistam em ordem, tá bom? Busquem mais informações, procurem no livro-texto outros exemplos, tá? Ou outras fontes de pesquisa, como vídeos do YouTube. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo e próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau.